bacana. Vamos agora para a nossa sessão cultural aqui no Bom para Todos. Vamos falar sobre dicas de cinema. Luiz Zanin já está aqui comigo? Acho que já, né? Já está conectado. Oi, Zanin. Como Já. você está? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô bem. Tudo bom. Tudo bem também, Zanin. Tudo certo por aqui. Que bom. Hoje a gente começa com as dicas de streaming, porque eu já Aham. anunciei, né? Fazia umas 3 semanas que a gente estava falando sobre dicas de cinema, né? Nunca dava tempo de falar sobre streaming. Tem um pessoal que gosta, né? Que curte muito o streaming. Então vamos começar. Olha, Estamos destaque devendo. vai para a cópia restaurada do clássico alemão Berlin Alexanderplatz, de Rainer Werner Fassbinder. E uma obra-prima, realmente. Tem muita gente que gosta, né? É muito elogiado. Conta pra gente, Zenin. Olha, para mim é a obra-prima do Fassbinder, que foi um grande diretor alemão, né? Ele tem uma filmografia maravilhosa, ele trabalhou demais, ele viveu pouco, ele viveu menos de 40 anos, que ele morreu com 36 ou 37 anos, mas ele deixou assim uma herança cinematográfica assim das mais ricas, né? E ele fez esse filme que é para mim o melhor filme dele, e o pessoal brinca, é o maior filme dele também, porque o filme tem quase 15 horas de duração. Mas ninguém precisa se assustar, porque ele, na verdade, é o que hoje a gente chamaria de uma série. Ele é dividido em capítulos, né? Então ele tem 13 episódios e um epílogo. Então ele tem 14 episódios. A pessoa pode ir vendo, ver um ou dois tal, e se programa para o dia seguinte, vai vendo aos poucos. Quem quiser maratonar, pode maratonar, porque o filme é absolutamente apaixonante e envolvente. Nos anos 80, o Instituto Goethe fazia maratonas desse filme. Eu frequentei essas maratonas, acho que uma ou duas vezes na sede do Instituto Goethe, que era na Rua Lisboa. Eu estudava lá, estudava alemão lá, e eles de vez em quando faziam isso aí. Então eles faziam à noite, era uma outra cidade também, dava para fazer esses negócios à noite, né? Começava assim, tipo 6 horas da tarde, e à noite adentro, e a gente amanhecia lá dentro assistindo o filme. Saía um pouco, ia beber uma cerveja, voltava e o filme continuava lá. Ele é apaixonante. Ele é baseado num clássico, num romance clássico alemão que tem esse nome, Berlin Alexanderplatz, que é a praça lá em Berlim, de um cara chamado Alfred Döblin. E o Fassbinder adaptou isso para o cinema de uma maneira absolutamente magistral. A história é desse personagem principal, que chama-se Franz Biberkopf, que é um cara que é um pequeno marginal, mas de bom coração. Ele sai da prisão, ele vai cumprir uma pena lá e sai da prisão e tenta se encontrar de novo com a sociedade, mas ele é invariavelmente atraído, digamos assim, pelo mal. Né? Ele não consegue um emprego, ele faz amizade com um cara que é absolutamente destrutivo, um tal de Reynold, ele se junta com uma mulher que ele gosta muito, a mulher gosta muito dele, mas as coisas são bastante conflitivas, e o palco dessa tragédia pessoal desse homem é a Alemanha em transe, na época da ascensão do nazismo, né, em que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, tem uma dívida de guerra enorme para pagar, você está na chamada República de Weimar, uma inflação assim alucinada, de que as pessoas iam com um carrinho de mão cheio de cédula de dinheiro para fazer as compras, quando chegava lá não dava para fazer. A sociedade é absolutamente destruída. E é nesse ambiente, visto pelo lado de uma certa marginalia, que é representada por esse Franz Biberkopf, que a lente do Fassbinder se debruça sobre essa Alemanha e vê como o mal, que é o nazismo, começa a nascer. Né? Ou seja, também para nós é de uma extraordinária importância ver isso, né? Para a gente pensar, eu estava ouvindo a sua entrevista anterior e tal, a gente pensar como é que chegamos aqui, né? Que condições foram criadas para essa distopia brasileira se instaurar aqui. E nós temos assim esse exemplo histórico da Alemanha, que é um exemplo radical, que deu no nazismo,
foi um regime criminoso, uma ditadura que levou a Alemanha a uma guerra destrutiva na qual morreram milhões de pessoas. A própria Alemanha foi completamente destruída, né? Então, são regimes que se elegem em cima de vastas cargas de ressentimento popular, né? E isso a gente vê no filme de uma maneira bastante clara, embora o filme não tenha um cunho político direto. É um filme magistral, eu recomendo a todo mundo. É um filme assim para você ver e rever várias vezes ao longo da sua vida. E ele tem um adicional, ele é muito bem interpretado, muito bem dirigido. O filme é muito bonito, o filme é muito intenso. Você não consegue sair do filme. E ele tem esse ator, que é o Günter Lamprecht, que interpreta esse cara, chamado Franz Biberkopf, que é um ator fantástico. Assim, você não consegue desgrudar o olho dele, e é um papel muito difícil de fazer, porque ele é uma pessoa humana, vamos dizer, terna e com todos os defeitos. Ele é terno e violento, né? Ele é um santo e é um criminoso, né? E ele está jogado nesse caos social. Então é muito bom. Nós até comentamos aqui que essa história da Berlim Alexanderplatz foi refilmada recentemente num longa-metragem que colocava como personagem principal um imigrante africano em Berlim, né? Para você ver como a atualidade desse texto, dessa narrativa, continua presente até os nossos dias. Então, fica a minha primeira dica, rever essa obra-prima aí, ninguém vai se arrepender, tenho certeza. Eu lembro que a gente conversou faz pouco tempo dessa releitura desse filme que saiu com esse enredo. E é uma delícia te ouvir falando, Zanin, porque você é aula de história, aula de antropologia, é fantástico. Eu gosto demais, viu? Só fico com mais vontade de ver cada um dos filmes que você traz aqui pra gente. Ainda mais quando é um clássico, assim, né? Tá mais do que na hora de eu conseguir, inclusive, ver esse filme. Tá no Reserva Imovision, pessoal, que é essa plataforma de streaming para quem quiser, então, Reserva Imovision. Vamos para o próximo, que é O Crime do Século, tá na HBO, que traz um jornalismo investigativo, fala sobre essa indústria farmacêutica, bem interessante, eu dei uma olhada no trailer, bem bacana, né? Conta pra gente, Zanin. Então, esse filme, dividido em duas partes, né? Que está na HBO, é dirigido por um documentarista chamado Alex Gibney, que é um documentarista norte-americano bastante experiente. Ele já ganhou até o Oscar. Ele ganhou o Oscar, se não me falha a memória, em 2006 ou 2007, com um filme, eu vou traduzir, eu nem sei se estreou aqui, é um filme chamado Um Táxi para a Escuridão, em que ele mostra os crimes do governo Bush naquela invasão que ele fez ao Iraque, sob pretexto de que o país teria armas de destruição em massa, tal, que nunca foram encontradas, é apenas um pretexto e tudo mais. E ele mostra isso no Iraque e no Afeganistão também, na invasão americana, como os Estados Unidos se comportaram como uma potência criminosa nessas duas situações. Então, ele tem essa pegada de repórter mesmo, uma pegada jornalística, e faz documentários muito consistentes. Nesse ele se debruça sobre um tema bastante premente nos Estados Unidos, mas que, na verdade, tem repercussão até mundial. É que lá é o epicentro desse problema, né? Que é a questão dos opioides, dos remédios à base de opioides, que são remédios muito úteis e que são usados em casos extremos, em doenças muito graves, que a pessoa padece de muita dor, então são analgésicos muito poderosos, mas que têm, vamos dizer assim, a contraindicação ou efeito colateral de serem extremamente viciantes. E ele mostra como o uso desses medicamentos se banalizou totalmente nos Estados Unidos. Eles são usados não só nos casos para os quais eles são muito úteis e indicados, mas também em casos em que outros remédios seriam mais indicados e eles acabam
produzindo vícios, assim, dependência química em pessoas, levando pessoas a overdose, a suicídio. É uma coisa assim absolutamente fora de controle e com conivência de pessoas do assim chamado Ministério da Saúde de lá, né? Que deveriam fiscalizar, da Anvisa de lá, que deveria fiscalizar a circulação desses medicamentos, né? E o que está por trás disso, e ele faz uma investigação muito sólida, baseada em fatos, e dá todos os nomes aos bois, inclusive os grandes laboratórios, as grandes marcas farmacêuticas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, ele dá esses nomes a essas empresas e mostra como o poder econômico delas influenciou políticos, influenciou médicos, influenciou as agências controladoras para que esses medicamentos tivessem um consumo completamente desregrado e fora dos propósitos iniciais dos medicamentos. Então, é um verdadeiro documentário, denúncia a respeito dos abusos da indústria farmacêutica e de como esses abusos são letais, mesmo nos Estados Unidos, que a gente supõe que seja um país em que haja controle e tal, e não sei o quê, como a força econômica prevalece sobre tudo. Agora, eu estava dando uma olhada em outro documentário, e eu vi um documentário extremamente aparentado com esse, agora na Netflix, que é uma série chamada The Pharmacist. Eles não traduzindo, é o farmacêutico, né? E que fala exatamente da mesma coisa, mas a partir de um outro ponto de vista. Ele tem a história de um homem que é um farmacêutico, um homem formado em farmácia e bioquímica, que é o Dan Schneider, que é uma figuraça, um grande narrador. Ele consegue contar a história dele de uma forma muito envolvente. E a história dele envolve um drama pessoal terrível. O filho dele tornou-se dependente de crack. E um dia foi um jovem e foi assassinado no momento em que ele vai a um determinado bairro para comprar a droga que ele consumia. E esse homem fica louco, porque as investigações policiais não vão adiante, ele tenta levar a investigação por conta própria, telefona para todos os vizinhos do lugar onde o crime aconteceu, até que ele encontra uma testemunha que se dispõe a ir ao tribunal e testemunhar: olha, eu vi o crime, eu sei quem é o criminoso e tudo mais. Isso é o começo da história, né? Aí ele, em nome do filho, ele se torna um verdadeiro cruzado contra as drogas, né, que ele acha que estão fazendo um malefício terrível para a população americana. E o que ele descobre? No exercício profissional dele, ele descobre que justamente os opioides, que a gente já tinha visto na série anterior, são o medicamento mais vendido na farmácia dele. Ele fica pasmo: meu Deus do céu, por que será que esse medicamento sai tanto aqui? E ele começa a investigar. E ele descobre uma outra farmácia na mesma cidade, ele é de New Orleans, ele descobre uma outra farmácia que é um verdadeiro centro de distribuição dessa droga. As pessoas fazem fila, chegam de madrugada, pegam senha para receber uma receita médica de uma determinada médica que opera lá, para comprar essa droga em farmácias. E ele começa a se meter dessa investigação, ele até se torna uma pessoa incômoda para o próprio FBI. Ele começa a telefonar para o FBI e telefona: tem tal informação. Eu falei: os caras, eu não aguento mais esse chato aqui, tal, não sei o quê. Mas ele é um cruzado, né? E ele consegue levar adiante, com a teimosia dele, ele consegue levar adiante o combate a esse tipo de tráfico, que é um tipo de tráfico de droga, não é cocaína, aquele negócio de fronteira, com crimes e tudo mais. Não, é um tráfico de drogas que passa por receita médica e compras em farmácias legalizadas, e que é tão danosa, segundo ele, quanto o tráfico de droga feito por criminosos. Então, essas duas séries,
elas na verdade se complementam, elas dialogam entre si e falam da mesma questão, né? E por trás, eu insisto, porque acho que esse plano de fundo deve ser sempre mantido em mente, o poder econômico das indústrias farmacêuticas que não têm interesse nenhum em controlar drogas que elas sabem que são viciantes e podem produzir efeitos muito danosos nas pessoas, inclusive a morte. São muitos os filmes e documentários que trazem como pano de fundo essa crítica à indústria farmacêutica, né? E são sempre muito interessantes, Sim. inclusive. Ô Zanin, eu vou pedir desculpa já, porque eu queria conversar com você sobre essa estreia no cinema, essa estreia brasileira, Aquamovie, mas a gente não vai ter tempo. Faltam 5 minutinhos só, e eu sei que deixar a estreia de cinema para outra semana fica meio velho, né? Mas vamos deixar essa Aquamovie para a próxima semana, porque eu sei que você quer falar sobre e pareceu ser muito interessante, então a gente deixa para a próxima semana. Pode ser? Ah, peraí, a gente ganhou 3 minutos. Então tá bom, a gente tem 8 minutos. Será que dá tempo? Quanto nós temos? 8. Dá tempo, sim, claro. Então vamos lá, vamos falar sobre a Aquamovie, que é esse filme brasileiro que está estreando nos cinemas. É de um diretor chamado Lírio Ferreira, que eu acho um dos grandes diretores brasileiros contemporâneos. Ele é daquele pessoal do Recife, ele é de pernambucano, pessoal do Recife, que inovou muito o cinema brasileiro na época da retomada, anos 90. Teve um filme que ele fez em parceria com o Paulo Caldas, chamado Baile Perfumado, que é um filme totalmente emblemático dos anos 90. Ele sabe filmar muito bem, os filmes dele são muito agradáveis e muito bem filmados, interpretados, são filmes bastante envolventes. E esse filme aí, ele deveria ter sido lançado em 2019, mas ele atrasou por causa da pandemia. E não é que esse atraso acabou fazendo muito bem para ele, porque ele mexe com questões que estão mais prementes e mais evidentes agora do que estavam em 2019. Da situação atual do Brasil. A história é a seguinte, é de um garoto, ele perde o pai é um locutor, é um apresentador de TV que tem um infarto e morre, e ele vai com a mãe levar as cinzas do pai até a terra natal desse pai que nasceu no Nordeste. Então é tipo um road movie, é um filme de estrada em que a mãe, que é interpretada pela Alessandra Negrini, tenta se reaproximar do filho. Detalhe, essa mãe é uma documentarista, ela é uma cineasta e ela é muito envolvida com a causa indígena. E eles chegam lá, né, nesse lugar para enterrar as cinzas do pai e se encontram com o irmão desse pai, que é o prefeito de uma cidade chamada Rocha, e que é um daqueles políticos predadores do Brasil, né, que existem por aí, em todos os rincões desse nosso pobre país, né, e que vem a questão indígena assim de uma maneira extremamente negativa, né? Os indígenas que existem por perto da cidade são um entrave à expansão dos negócios, né? E toda essa questão mesmo desse Brasil arcaico, mas que se quer moderno, que se julga moderno, né? E que coloca o lucro acima de tudo, é colocado nesse filme através desse embate que se dá numa região que já se alterou, porque ela se beneficiou da transposição de águas do Rio São Francisco, mas ela precisa de terras e ela precisa se livrar desse entrave, entre aspas, que são os indígenas que estão lá. É um filme politicamente muito agudo e é um filme que é a maior diversão. É o maior barato ver esse filme, ninguém vai se aborrecer, é um filme assim, road movie, muito bem interpretado e que traz na contraluz todos esses problemas com os quais a gente está se debatendo hoje em dia. Eu tinha me perguntado aqui nos bastidores o porquê desse nome, né, Aquamovie, porque eu achei um nome ruim, não achei atrativo. E daí o Zanin ficou de me responder. Por quê, Zanin? Porque o Lírio, ele tem um filme de, se não me engano, de 2003 ou 2004, chamado Árido Movie, Árido Aqua. E esse filme é mais ou menos a continuação daquele primeiro filme. Então ele faz esse contraste entre um filme que é baseado na aridez do sertão,
vamos dizer assim, para esse filme, que é um filme das águas. É um filme assim que é a transposição do São Francisco, são os indígenas que moram numa ilha fluvial. Ele é um filme muito centrado na questão da água. E se você me permite, Árido Movie é o nome que eles deram àquele movimento cinematográfico pernambucano que começou lá atrás, né? Inspirado, sabe em quem? Lembra do Chico Science, que fazia aquelas músicas maravilhosas, que ele fazia uma fusão dos ritmos tradicionais pernambucanos com o rock, né? Era o maracatu rock. Era um movimento jovem, assim, de muito impacto, de modernização das artes pernambucanas, e que teve a sua faceta cinematográfica no que eles batizaram de Árido Movie. Alguns anos, isso foi mais ou menos no 96, 97, mais ou menos no final da década de 90. E aí o Lírio, que é um cara esperto, ele faz um filme cujo título é o nome do movimento do qual ele foi um dos fundadores. E agora ele retoma esse percurso dele, rebatendo a aridez do sertão com a água abundante. A água abundante que pode trazer a riqueza, mas essa riqueza ela tenta ser privatizada na mão dos poderosos e expelir quem não lhes interessa da frente. Que, no caso, seriam os indígenas ou os pequenos proprietários. É muito interessante esse movimento todo. Tá vendo como é bom entender o contexto histórico antes de sair criticando de graça o nome do filme? Tá vendo? Aprendi agora com o Zanin. Zanin, um beijo enorme para você. Muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana. A gente volta a se encontrar na sexta, então. Se cuida. Beijo, bom fim de semana para todo mundo aí. Cuide-se também.